Melhor dia, sou o Almir Peixoto, mais uma vez no nosso canal, Estudando Consciente para compartilhar conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre três temas, pequenos temas, três coisas das tradições das religiões, na visão, no nosso entendimento e do povo que nos orienta nessa jornada evolutiva. O primeiro é: Deus abençoa para que eu passe num concurso, para que eu ganhe na Mega Sena, que eu tenha uma casa, um bom emprego, um salário compatível. Aí vamos dar um exemplo. Se Deus, muitos dizem que até que tira a bênção. Está igualzinho o ser humano, Deus. Mas humanizamos ele. Em vez de nós nos elevarmos moralmente perante a lei divina, nós humanizamos Deus para que justifique nossos equívocos da vida diária, Então, entre 94 e 95, trabalhamos numa empresa prestadora de serviço e nós estávamos trabalhando num shopping aqui na cidade do Rio de Janeiro e um colega de profissão, falando popularmente, dando nó cego, voando, foi até o setor que eu estava. Aí encontrava um outro colega de uma outra empresa, eles são protestantes. E o rapaz, o nome dele é o Dioniso, esse colega da mesma empresa, e ele fez a seguinte pergunta ao irmão de fé, da mesma fé. Se Deus abençoa o irmão para ganhar na Mega Sena, o dinheiro acaba, foi porque Deus tirou a bênção? Eu, como estava do meu lado, os dois, eu dei meu ponto de vista. Minha opinião foi não. Eu vejo que Deus não tirou a bênção não, ele que não sabe administrar o dinheiro. Não, ele tira a bênção sim. Calamos, ficamos quietos. Então, no nosso entendimento, Deus não abençoa. Meu pai veio do interior do estado do Rio, os pais, os 5 irmãos mais velhos, nós somos 12, mas um rapaz que desencarnou com sarampo, um que estaria com 49 anos, diz os mais velhos, que parece que perdeu ou nasceu morto, não lembro. E hoje somos só 9, a mais velha já desencarnou. E ele morou aqui numa parte, no Largo do Correia. Hoje dizem que ele foi para a Vila Kennedy, quando tinha 1 ano de idade, estava com 1 ano de idade. Depois ele retornou para onde nós moramos agora, comprou essa área grande, comprou um pedaço da minha tia, depois comprou o resto do outro dono e construiu a casa. E quando nós fomos crescendo, ele foi, ele fazia a lavoura de subsistência, mesmo trabalhando, e ele foi, deu para os mais velhos, e depois nós 5 mais novos fomos também ganhando uma área para construir nossa casa. E aqui construímos nossa casa, vivemos até hoje, eu e o filho, o Raoni. Então ele me abençoou para ter a casa. Ele me abençoou para concluir o ensino médio, fazer o curso da profissão, formação de vigilante, depois já estava trabalhando na profissão, passou a ter curso. Recentemente fazemos cursos complementares, bombeiro civil e tal. Ele me abençoou. Por que não abençoa aquele que não tem uma profissão? Por que também não abençoa o irmão sem teto que vive na rua? Aí vão dizer, não, porque eles são preguiçosos, Onde vão julgar, a gente ainda costuma julgar. A gente não sabe a situação da pessoa. Ele não tem muita inteligência. Que não sei. Então, houve por um tempo atrás, um irmão de rua, ele estudou tanto que ele fez concurso para o banco. Parece que para o banco, não lembro bem, acho que é Banco do Brasil. Não, acho não, certeza mesmo. E foi trabalhar. Mas outros vão dizer não tem dinheiro, não tem oportunidade. E outros que têm nível superior, tem um salário compatível, não conseguem a casa. E ganhar na Mega Sena, por que não ganhamos? Porque não temos uma boa profissão, porque não concluímos uma faculdade. Então, a gente vai falar mais uma vez. A lei da reencarnação, ela vai explicar tudo. A gente estava assistindo
uma teleaula de um sacerdote de Umbanda, lá de São Paulo. Ele falou que o Espiritismo tem explicação para tudo. Não é o Espiritismo que tem explicação para tudo. É a lei da reencarnação. Creia ou não creia, saiba ou não saiba, essa lei existe, não depende da nossa crença, do nosso saber, ela existe, é uma lei divina que explica tudo na vida. Então, Deus abençoa no nosso entendimento, primeiramente com a reencarnação, para que a gente possamos progredir, né? Progredir espiritualmente, para qual o objetivo que nós fomos criados, nos tornar seres crísticos, recomeçar de onde paramos, reparar o mal que fizemos no nosso universo interior, o desequilíbrio que provocamos, o caos. Ele abençoa com a criação, a princípio nos criando, né? Nos criando. Ele abençoa com o amanhecer de cada dia, para a gente primeiro, né, ter o dia a dia, fazer tudo o que precisamos fazer, a autoanálise, as modificações. Abençoa com a noite para o descanso do corpo, para aqueles que trabalham de dia ou que trabalham à noite, vão descansar de dia, vamos fazer o inventário do nosso dia para ver onde nós nos equivocamos, o que precisamos modificar. Ele nos abençoa com a saúde. Nós contraímos doenças é porque não nos cuidamos. No planejamento reencarnatório já nasciam com alguma doença para resgate. Ele nos abençoa com a inteligência. Alguns reencarnam sem poder dar o raciocínio, né? Utilizar esse dom da inteligência porque há motivos. Mas nosso objetivo é explicar. Então, no nosso entendimento, ele não abençoa, porque senão, né, a gente vê na rua, Deus que me deu. E por que não me dá um carro? Entendeu? Por que ele não me dá para ganhar na Mega Sena e eu poder comprar logo uma fazenda e viver no mato? Que eu gosto, eu e o filho, o Raoni, gostamos de viver. Então tudo está no planejamento daquilo que Deus quer para nós nesse momento, no momento da atual reencarnação. Lembra que Jesus falou? Primeiramente obtém o bem espiritual. O material vem por acréscimo da divina misericórdia. Não vamos deixar de trabalhar, tá? Vamos trabalhar para ter o pão de cada dia. E o segundo comentário é: Deus pune ou Deus castiga? Nós também vemos que Deus não pune nem castiga ninguém. Isso é uma tradição do ser humano, manter isso. São espíritos que necessitam viver sobre essa situação. Moisés queria um Deus que pune, que castiga. Então está lá no Torá, livro sagrado judaico, que a igreja introduziu e formou a Bíblia. Então Moisés explicou que o Deus era assim, punitivo, porque naquela época a maioria de nós só pensava em vingança. Então ele diz que se fizer, Deus vai punir. Botar o medo para ver se nós equivocava-se menos, se vingasse menos, se prejudicasse o próximo menos. Aí está lá, se eu não me engano, do Deuteronômio, as leis. Que a gente não costuma gravar, a gente grava a lição. Tivemos sempre assim, gravamos a lição, não se encontra. É bom que quem desejar e puder estudar. Então ele criou todas essas leis. Moisés foi o maior legislador, no nosso entendimento, que existiu até hoje na Terra. Ele criava a lei e dizia que era Deus que mandava criar, para poder a pessoa respeitar. A única lei que nós sabemos que é de Deus é os 10 mandamentos, né, que Jesus, perguntado pelos fariseus, quais os mandamentos: amarás a Deus de todo o seu ser, de toda a sua alma, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Toda a lei e profetas estão resumidos nesses 2 mandamentos. Mais à frente, ele fala para os apóstolos e discípulos: um novo ensinamento eu vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, Moisés ele criou as leis,
a lei do descanso aos sábados, que Deus fez o mundo em 7 dias, no sétimo ele descansou. Isso é para provar que todos nós precisamos descansar. Então é não cobiçar a mulher do próximo, não desejar as coisas. Quem roubava era punido. Quem traía o povo de Israel era condenado à pena de morte através de apedrejamento. A mulher adúltera, o homem podia trair, teve várias mulheres que quisessem. Só levava mais bronca. A mulher era apedrejada. A mulher não poderia sair na rua sem o marido. Tudo nós temos que entender o costume daquele povo da época, daquela época. Então Deus não pune e Deus não castiga. Até hoje existem religiões que falam, porque há necessidade, segundo um estudo que nós fizemos, se eu não me engano foi Pai João de Aruanda, num dos livros de Robson Pinheiro, ele diz que ainda são espíritos que necessitam estar nessas condições. De um Deus que castiga, um Deus que pune, para poder ele ter um freio, né? Para ver se freia um pouco mais. Então a gente tem visto muito, porque Jesus deu a ordem, todo aquele ser que estivesse desencarnado em condições vibracional, reencarnar na Terra, eles pudessem reencarnar. Então a gente vê, né? Parece que o mundo está abandonado, é muita coisa ruim acontecendo, muito assassinato, estupro, falcatruas. Então isso é para que eles aproveitassem e procurassem melhorar. Olha a bênção. Bênção da reencarnação. Mas nós devemos orar. A mudança do mundo só começa com o meu mundo interior. Porque Deus não quer o sofrimento do filho, Deus não deseja mal a ninguém. Tá? Porque Jesus mesmo, ele sempre tem a palavra no ensinamento dele, um diálogo entre os judeus, os apóstolos, uma discussão. Ele vai e pergunta: ó hipócrita, se vós sois imperfeitos, vossos filhos pedem pão, vós não dão pedra, vossos filhos pedem peixe, vós não dão serpente? Se sois assim imperfeitos, não procedem, como desse jeito, como Deus vosso Pai que está no céu é pura perfeição, como é que ele vai proceder? Né? Então, se nós amamos realmente nossos filhos, nós não queremos o mal deles, porque Deus que é amor vai querer o nosso mal, o nosso sofrimento. E o terceiro é Deus vinga. Será se Deus vinga? Será se Deus vinga? Então nós temos também um exemplo. Conheceu uma história de uma diretora que era da escola no município, foi dirigir a creche, assim, nós ficamos sabendo através de amigos, a história. E antes dessa creche foi inaugurada por motivo político, foi para a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, que hoje continua Desenvolvimento Social, mas outras siglas, e foram todo mundo terceirizado. Acabou o momento político, foi para a Secretaria de Educação, que é de Direito. E ela assumiu, existia uma funcionária prestadora, remanescente da outra administração, que vivia aprontando. Aí recebeu uma sugestão de demitir ela, porque não podia ela se prejudicar e não agir como mamãe, como tinha mania. E essa funcionária foi demitida e vem o esposo dela, da diretora, falecer, desencarnar, né? Morreu seu corpo físico. Ele estava falando, parece que foi de problema cardíaco. E vários fatores. E diz que essa pessoa foi demitida, falou para todo mundo, viu? Dobrei o meu joelho na igreja. É protestante, não é a religião, tá? Não é a religião que faz a pessoa que se equivocar, é o ser. E orei a ele, e ele me vingou, o marido dela morreu, tá vendo? Então Deus não vinga, gente. Vamos parar de botar nossos defeitos em Deus para justificar nossos equívocos. Nós fomos voluntários numa ONG, o colega era pastor da Assembleia, ele revoltado, não lembro como que era. Aí eu conversando com ele, pô meu amigo,
A gente que procura viver o ensinamento de Jesus, não é para a gente relevar, não querer se vingar, não querer agredir. Aí ele deu a desculpa dele. Não, mas Jesus também. Se Jesus fez, como é que eu vou fazer? Não vou fazer, só ser humano. Jesus não expulsou os vendedores do templo a chicotada? Aí vamos pensar, será que foi a chicotada mesmo ou foi através da palavra, né? E Jesus jogou os tabuleiros. Sempre nós criamos um jeito de fugir, humanizamos Jesus no ser Cristo para justificar nossos equívocos. E a tradição de vingança, isso vem de religiões antigas. O judaísmo, naquela época, eles diziam que também Deus vingava, né? Que Deus mandava na conquista da Terra Santa dizimar aqueles povos que ali habitavam. A Netflix está passando, estamos assistindo, Terra Prometida, que foi filmada em parceria com a Record. Quando nós estávamos católicos, a gente estudando a Bíblia, aquilo me dava um mal, uma raiva, porque não conseguia entender, aceitar que Deus mandava matar, dizimar aquele povo, mas o ouro poderia ser aproveitado, que pertence à casa de Deus, né? As riquezas materiais. Então, pode ser tudo, menos Deus que aconselhava isso. E o castigo, ele surgiu com a Igreja Católica. Ela também surgiu, não, ela manteve que Deus castiga, que Deus pune, porque nós pecamos. O pecado, estávamos assistindo uma aula, não existe nem na religião hebraica, porque isso é criação da Igreja Católica. Depois passou para protestantes também. Sobre o pecado, havia na época a venda do sufrágio, do perdão, né? Onde Martinho Lutero protestou e surgiu a religião protestante. Então são tradições que precisam ser modificadas, são conceitos e crenças que precisamos renovar perante a lei divina, de mente e coração aberto para entender e compreender. E diz que também o tal do pecado original, o que é que eu tenho a ver com Eva e Adão ter comido o fruto da árvore proibida? Então já disse que nós nascemos com o pecado original. Aquele que não é batizado não tem a salvação. Então meu filho mais novo nasceu quando éramos kardecistas, a mãe dele. Então coitado, está lá, não sei onde não, mas segundo a notícia que nós temos, está bem. Está progredindo. Então a igreja criaram isso para botar o medo, para impor respeito, o limite, pecado. Portanto que batiza quando é bebê. Se não for batizado, vai para o Líbano. Líbano é o país. Líbano. E na igreja protestante batiza-se adulto. Então são tradições. Mas a minha sobrinha me perguntou, e o batizado? Eu falei, eu sou batizado na igreja, eu estou bem, porque estou batizado na igreja católica, fui batizado em 2 terreiros. Eu falei, olha, Jesus não batizou ninguém. Mas Jesus foi batizado? Sim, foi em respeito à lei. Porque estava escrito que ele seria identificado assim. Aí a cunhada mais velha falou, ele deu exemplo. Então são conceitos e crenças. Jesus não batizou ninguém, Jesus não veio ao mundo criar religião. Ele veio nos ensinar a viver o amor, a fraternidade, a comunhão entre nós. Primeiramente comigo mesmo. Se eu não estou em comunhão comigo, não estarei com ninguém. Por isso que precisamos estar sempre no autoconhecimento, na nossa modificação, na nossa reforma íntima. E há muitos equívocos que nós cometemos, né? Mudamos as explicações dentro do Evangelho de Jesus. Isso até a gente seguindo um estudo pela TV do Mundo Maior, assim que surgiu a internet. Essa televisão, essa TV, ela só existe, que eu saiba até hoje, em 3 corações por antena agora, nos canais normais. É mais pelo canal do YouTube.
Tem pelo site dela, mas depois construíram um canal pelo YouTube, chama-se Abrindo a Bíblia, de Severino Celestino, só digitar no Google, no YouTube, quer dizer, Severino Celestino, aí vai vir todos os estudos que ele fez. Ele é teólogo, professor de hebraico, então ele é kardecista. Ele contando que ele ficava assim, por que ele procurava explicar assertivamente o Evangelho. Foi revelado que ele foi um dos que modificou. Então há muito entendimento equivocado sobre os ensinamentos de Jesus, que a gente vai estar sempre procurando explicar. Há uma razão também que eu devo ter modificado. E o tal do pecado é uma interpretação equivocada que Jesus disse na cura dos cegos de Jericó. Os apóstolos perguntam a ele, quem pecou, eles ou os pais? Nem ele, nem os pais. E assim nasceu para que a obra de Deus fosse realizada. Então, quando a gente sabe sobre a reencarnação, que o espírito pede para vir em determinadas condições, para ele poder progredir. Então foi o caso do cego de Jericó. E que o pecado se estende aos filhos, aos pais. Aí nessa situação do cego, Jesus explicou, o filho não paga pelo erro dos pais, nem os pais pelo erro dos filhos. E ele também diz assim, será, a palavra não é resgatar, será resgatado até na terceira e quarta geração. Na terceira ou na quarta geração. Então entende que até o bisneto, o trizeneto vão sofrer por isso. Mas quando sabemos da reencarnação, por exemplo, meus pais já desencarnaram. Minha mãe tem 29 anos que desencarnou. Meu pai deve ter uns 20. E minha irmã mais velha deve ter um bom tempo. A segunda geração dos pais são os filhos. Primeiro, quer dizer, retificando, corrigindo. A primeira geração dos pais são os filhos. A segunda são os netos. A terceira, os bisnetos. A quarta é o trizeneto. Não vem primeiro o tataraneto, vem o trizeneto. Lembra? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão. Então eles poderão reencarnar. A gente não há como determinar o período para a reencarnação, como trizeneto, como bisneto, como trizeneto, como tataraneto, que é a quinta geração. Então, está dentro da lei. Não é que eles vão pagar pelos equívocos nossos, ou, como se diz, o pecado, mas são a chance para resgatar. Isso a gente vai se esclarecendo, então a gente vai mudando esse conceito que Deus abençoa para ter o bem material, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus nos vinga, que Deus tem o povo escolhido, que é o judeu, é o povo israelense, povo santo, povo de Deus. Até ontem a gente está assistindo o filho Ronili, tem umas situações, eu falei, não existe, meu filho, o povo de Deus. O povo de Deus são todos. Homem e mulher de Deus são todos nós, que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados, gerados pela deusa, mãe e pai, ou Deus pai e mãe. Gerado, criado, nos fortalece, precisamos ser totalmente dependentes dele para poder crescer. Então não existe, para nós não existe isso. É uma tradição. Nós fazemos parte do Conselho Escola-Comunidade, da escola, mesmo aqui onde nós moramos, escola municipal. Tinha uma querida professora, amiga, professora de ciência, na igreja protestante que ela frequentava, e ela conversava comigo, poxa, Valmir, queria tanto, meu amigo, ir ao púlpito, ao altar deles, pregar, mas só pode homem, mulher não pode. Eu falei, olha, você me perdoa, eu aceito a opinião, mas não concordo. Qualquer um pode pregar, qualquer um pode falar. A Igreja Católica tem a tradição que a mulher não pode ser sagrada, consagrada, como
sacerdote, né? Ela é freira, madre. Então, tudo isso a gente precisa estar revendo a modificação. Se a religião não modifica, vamos nós fazer nossa reforma. Reforma desses conceitos, dessas crenças, né? Esses valores, mas sempre baseado na lei divina. Jesus traz em forma do Evangelho. Aí tem o Pentateuco, que Kardec codificou, que nos traz abertamente a lei divina, a moral natural, coisas que os rosacruzianos, os maçons, estudam, a maçonaria, né? Existe desde a criação do mundo, estuda abertamente essa lei, partindo do princípio que João Evangelista fala, Deus é amor, e Jesus diz que se nós somos imperfeitos, não queremos mal ao nosso filho, Deus quer a perfeição, a fonte de toda a perfeição, de todas as virtudes. Como Ele vai querer o nosso mal? Então a gente tem que aprender a separar o que é do homem, que é conceito, seja na Umbanda, seja no Candomblé, no catolicismo, qualquer tipo, protestante, qualquer religião. A gente precisa saber o que é a doutrina do homem, o que é a lei divina. Para a gente não ficar sempre nesse impasse. Tá? Gratidão por ter me ouvido, dado essa oportunidade. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Dê seu like se gostar. Se a tiver dado não gostou, tira o joinha assim. Se não gostou, o joinha, o dedão para baixo. Compartilhe, tá? Ajuda a gente a cumprir essa tarefa que foi nos incumbida, pedida que executássemos, compromisso. Quem não se inscreveu, se inscreva, é bom, porque o canal vai crescendo, para poder a gente um dia poder fazer ao vivo, né? Projeto para caminhada, e vamos seguindo em frente, vamos modificando, vamos caminhando para o nosso melhor, aproveitando a situação que estamos vivendo, a pandemia, a quarentena, né? Isolamento social, para nos interiorizarmos, procurar cada dia mais nos conhecermos. Vamos fazer da oração, né, o nosso refúgio, a nossa fé, a nossa força. Fé, foco e força a todos. Gratidão, gratidão. Até o próximo.